Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Vou começar falando o seguinte. Tá estranho o que tá acontecendo no Corinthians. Olha só, eu já vi acontecer protestos veementes no Corinthians por muito menos. O Corinthians está praticamente com os dois pés na Série B. Agora, o que resta pro corintiano é só esperança. É só acreditar em um milagre. Porque o Corinthians tá na Série B, pessoal. E nada acontece lá. Augusto Melo não dá uma declaração. A Gaviões parece que virou político. Só sabe soltar nota de rodapé. A Gaviões agora só sabe notar, ó. Nota. Solta uma nota aí. Pessoal, o que tá acontecendo com o Corinthians? O que estão fazendo com o Corinthians? Fortalece com like aí, deixa a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião. Comente aí, pessoal. Porque tá feia a situação no Corinthians, mano. Praticamente caiu. Agora é só rezar. Reza, fiel. Reza porque tá complicado. Fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Filosofia de trabalho que ganha agora o Brasil, né? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Não é só a filosofia, é uma... Há quanto tempo o Vojvoda está à frente do Fortaleza? Mudaram peças a pedido do seu treinador, ó, sai aqui, contrata aqui, pressiona, traz um jogador um pouquinho mais para frente, um joguinho aqui mais um jogador aqui no meio, um jogador para zaga, um pouco mais experiente e tal. E eu acho que o Fortaleza chegou já numa fase de amadurecimento como equipe que entende a hora que vai precisar segurar um pouquinho mais, que vai sofrer, né, que vai ter dificuldades, mas que quando tem uma oportunidade ele vai matar o jogo. Foi o que aconteceu, né? O time do Corinthians teve algumas oportunidades, chegou a criar boas chances, mas não foi lá e, como gosto de dizer, né, o nosso querido amigo Abel, a eficácia, né? Não teve eficácia e aí você paga, não tem jeito. Também. Você não tem jeito. Contra times maduros, né, experientes, bem preparados como a equipe do Lion, você tem que matar o jogo. Se tem oportunidade, mata, porque eles vão continuar e uma hora ou outra eles vão encontrar uma chance e nessa chance eles não vão desperdiçar. É uma coisa, eu acho que o Fortaleza já vem de um trabalho muito forte, eu não ficaria surpreso se brigasse até o final pelo título ou para ficar ali entre os quatro, né? Porque tem muita coisa que pode acontecer ainda, são muitos jogos, tem uma sequência de jogos também do Sul-Americana, tem coisas boas aí pro Fortaleza disputar. Então não seria surpresa para mim. Como não seria surpresa o Corinthians brigar até as últimas rodadas para não cair para a Série B. A gente está sai, cria expectativa com o Ramon, traz uma defesa 3, tem bons resultados, tem isso, tem aquilo e tal, mas essa equipe precisa entender a situação onde se encontra, as dificuldades que o Corinthians terá daqui para frente, porque você tem que administrar resultados, você tem que administrar pressão de torcida, porque a Gaviões, né, a maior torcida organizada, já soltou um comunicado, já começou a caçar as bruxas e colocar os nomes, né, dos responsáveis por isso, e todos nós sabemos aqui. Por enquanto, nós não tivemos ainda, né, no Corinthians, nós não tivemos protesto de torcida. Tivemos uma nota ontem. Tivemos uma nota da Gaviões em relação aos culpados. Pegados no F90, todos são culpados. Então, assim, nós sabemos como funciona você disputar uma Série A na zona de rebaixamento com pressão em time grande. Tem jogador que some, tem jogador que desaparece. Aí o Ramon vai ter que ser muito hábil para entender esse momento. Ele já vivenciou isso no Vasco, que também é um grande time, que também vive uma grande pressão. Só que no Corinthians, esse ano, acho que vai ser um pouco mais complicado. No Vasco, em determinadas posições, ele tinha jogadores que davam resultado, né? Tinha uma chance, tal de Verratti, né? Tinha uma chance, ele ia lá e guardava. Tanto que hoje ele é referência no Vasco. Posso fazer uma perguntinha pro Zé? Daqui a pouco nós vamos falar mais do Corinthians, tá? Só vamos focar nos atletas. Quem? Você ou o Zé? O Zé. Ah, tá. Eu sou um ex-atleta mesmo. Eu vi. Como é que funciona isso pro campo? Porque eu imagino que a volta dos caras... Olha, posso garantir, dos times que eu
convivi sendo repórter, que quando o time está numa fase ruim, assim, dos 30 jogadores, você pode ter um ou outro que não está nem aí, mas ninguém tá felizão. O time tá mal, hein? A gente não faz gol. Tá. Como é que fica a cabeça dos caras, tipo, para voltar? Eles voltaram no avião, tem que chegar, tem que treinar, vira a nota da Gaviões. O que fazer para sair desse momento? Gols. Então, fazer gols, não tomar parece uma gols. coisa tão simples, mas é difícil pro Corinthians, pro ataque do Corinthians agora, né? Assim, nesses momentos, Edu, você consegue ver as dificuldades que existem dentro da equipe do Corinthians. Antigamente, falou assim, o Yuri Alberto é finalizador, né? O Pedro Raul, eu falei no dia da contratação do Pedro Raul que foi um erro a forma como ele foi contratado. É só analisar. Sai do Vasco com grandes problemas para marcar gols, vai pro time do México. Toluca. Fica lá, acho que um ano, marca 2 gols, se eu não me engano, 2 ou 3 gols, peço perdão aí porque foi no começo do ano, e vem para cá em definitivo. Aí o Corinthians vai lá e paga o valor cheio, em definitivo. Ou seja, não teve desvalorização. O cara sai do Vasco, não joga, é normal você ter uma desvalorização. Aí o que acontece? O Corinthians paga o valor cheio. É um erro absurdo. Por quê? Quer contratar o Pedro Raul? Vamos fazer o seguinte, 6 meses de experiência, empréstimo, e se ele for bem, nós contratamos no final. As cláusulas contratuais, a maneira de você amarrar os contratos, né, produtividade, tem uma série de coisas aí. Não foi feito, ou seja, o Corinthians comprou o Pedro Raul em definitivo. Vai ter que colocá-lo para jogar para poder vender. Se vender na reserva, vai ter prejuízo financeiro. Mas não são os diretores que contrataram que irão pagar, né, esse prejuízo. É o Corinthians, né? A próxima diretoria, o próximo presidente. Funciona dessa forma e vem acontecendo isso já há um bom tempo no Corinthians. Isso não é coisa nova do Augusto Melo, do presidente Augusto. Né? O Yuri Alberto, sempre falei aqui, não era nem em tom de críticas ruins, né? Nas críticas negativas, não é isso? É uma crítica construtiva para quê? Melhorar a questão parte técnica, domínio, controle de bola, correr com a bola, né? Esse desenvolvimento que parece que ele não teve na base. Por quê? Jogou, né, de forma antecipada, estreou, era jovem jogador e tal, só que agora aparecem os defeitos, né? As dificuldades que esses jogadores têm em marcar gols. E eu volto a falar, o Corinthians era um time de poucas oportunidades, pouquíssimas. O Yuri Alberto sozinho lá na frente. Quantos gols aí nós estamos vendo o Yuri Alberto? Né? Quantos gols? Uma chance clara, até brinquei que até eu faria o gol, esse gol aí do Pedro. Para mim, o time titular seria com o Giovani ali no meio, como centroavante, falei semana passada. Por quê? Porque ele dá muitas variações técnicas assim, de movimentação, e eu acho que nesse momento é o melhor finalizador que o Corinthians tem no ataque. É o melhor finalizador que o Corinthians tem no ataque. Chuta melhor do que o Yuri Alberto, eu acho. Se posiciona para... tem maior velocidade, tem um controle melhor da bola no 1 contra 1, entendeu? Eu acho que o Corinthians precisa desse jogador. E aí você tem um meio-campo que pode sustentar esse tipo de jogo. Ô Zé, você falou do lance do Yuri... Só para dizer que aí a gente está falando de tomada de decisão, né? Eu acho que em nenhum momento quando a gente fala do Yuri, a gente fala assim, o cara não está correndo. Está correndo. Não, ninguém jamais aqui... Não, entendeu? É o contrário, você tem que ter o controle da bola. Quando você tenta adaptar a sua corrida à velocidade da bola, é que você não tem o controle total da bola. Você está ainda buscando essa bola para poder controlar. Ajeitar são coisas de base, detalhe, entendeu? Você destrinchou aí tudo que o Yuri... falha do ponto de vista técnico para ter a melhor posição para finalização. Por outro lado, a gente já viu o Yuri em momentos técnicos bons, a gente pode dizer isso. Não é que ele desaprendeu, não é que ele não sabe. O quanto que a confiança, o momento, a bola que chega, a cabeça já trai, porque quem controla o movimento do corpo é a cabeça, né? A bola já chega, a cabeça já trai, a pressão, o gol que não sai, o resultado que não acontece, a fase... O quanto que isso pega ali? É mais que a fase técnica em si? Eu acho que ali... Porque a impressão que eu tenho é que a bola está sempre chegando mais pesada, mais quadrada. Não. E que eles também estão pesados, né? Mas a insegurança dele vem por esse lado de não... eu tô te falando, a insegurança e a falta de confiança, ela pesa nesse momento. Sim, mas eu vou explicar para você de onde vem essa insegurança dele. A insegurança dele vem por conta dessa falta da parte técnica. Você entendeu? Porque o que acontece... Atribuir só a um jogador de nível técnico abaixo, sabe? Eu acho que nesse momento, por exemplo, ele sabe da dificuldade técnica que é você dominar essa bola, fazer todo o movimento, então ele se sente inseguro, porque ele sabe que ele não vai conseguir fazer isso.
Entendeu? Eu falo porque quando eu comecei a jogar, e aí eu vou falar, eu tenho que dar minha experiência, eu tinha muita dificuldade em toque muito forte para poder controlar. Então eu chamava o professor Wagner Bertelli, que hoje é o preparador físico do Diniz, né? O professor Ricardo Rosa, que está junto hoje com o Neymar. E eu acabava os treinos, eu pedia para eles, distância de 3, 4 metros, professor, mete a porrada. Por quê? Porque eu aprendi a dominar essa bola e jogar. Qual que é a minha função? Meio campo. O que eu preciso fazer? Dominar e distribuir essa bola rápido. Se ela espirra um pouquinho, o cara toma a tua bola. Porque se ela espirra, o cara vem e rouba essa bola. Então, assim, o que eu falo sobre o Yuri essa insegurança dele não vem porque ele perde lances. Eu acho que essa insegurança, a maior insegurança dele é porque ele sabe que ele tem dificuldade nos movimentos técnicos dele para poder finalizar. Por isso que eu acho que se ele trabalhar um pouquinho mais, ele vai melhorar. Melhorando, ele vai conseguir chutar com maior fluidez, ele vai se sentir mais à vontade para fazer os movimentos necessários para fazer o gol. Então, essa insegurança técnica dele é o que faz ele perder tantos gols. Não vejo insegurança de jogador, sabe assim, que o cara fala, preciso chutar para acabar. Não é isso. E a gente está falando que ele tem se dedicado aqui a tomada não dá, isso aí. Assim, deixar bem claro, não dá para dizer que o Yuri não corre, que ele não luta, que ele não... Não dá, isso não dá, em hipótese alguma. Em momento algum eu fiz esse tipo de crítica, nada. Eu só acho que ele precisa trabalhar isso. E aí é a questão do preparador técnico, né, o preparador físico, os auxiliares. Não sou nem eu, não sou apenas eu que estou falando isso. Qual foi a declaração do... Não, e o próprio Yuri, ele falou que falta... Ele até citou o Vasco, ele foi elegante. Tinha o Verratti. Ele foi elegante, ele fez uma comparação... Ele foi elegante, de forma elegante. Ele fez uma comparação entre Verratti e o Yuri. E fases, né, na verdade. Mas a fase do Vasco... E o Verratti é um bom atacante, mas é melhor falar que é espetacular. Ele colocou, parece que o Verratti era o Van Basten. Mas aí, Bubu, você pega... fazia o gol, né? Mas aí você pega cabeceio. Verratti vai lá e cabeceia. Cabeceador. Aí você vai lá, pega finalização. Verratti vai lá e finaliza. Você pega o entendimento do Verratti durante o jogo. Escora, briga com o zagueiro, provoca expulsão, entendeu? O time do Vasco é tão diferente do Corinthians esse ano, o time do Vasco do ano passado? Vivia as mesmas situações. As dificuldades, a dificuldade de fazer um bom jogo, defesa, meio campo e ataque e tal. As inseguranças de jogar num time grande e vivenciar isso todos os dias. Mas aí você pega e joga lá o Verratti, segura a bola, dá um tempinho para você segurar. Tem duas finalizações. Uma eu vou guardar, entendeu? Ou eu vou incomodar, o zagueiro eu vou preocupar o zagueiro. Tudo isso acho que faz parte do amadurecimento do jogador. É o que eu sempre falei em relação ao Yuri. É um jogador jovem, é um jogador que tem muito potencial, né? Mas que ele precisa trabalhar esses pequenos acertos. Tem jogador, jogador, que não consegue ainda, depois de tanto tempo, fazer determinadas coisas. Aí o que o cara faz? O cara se aprimora naquilo que ele faz para encobrir o que ele tem dificuldade. Para valorizar. Ele faz tão bem que você Vamos lá que eu tenho que chamar vídeos, vai. Não, na TV, o Yuri Alberto virou meme já há um tempo, inclusive entre os corintianos, por alguns lances, que nem são nem lance de perder na cara do gol. Um lance que ele cai sozinho contra o Allianz Parque, ele tá jogando contra o Palmeiras, né? A bola tava sozinho, ele sozinho foi lá, trupicou e caiu. O jogo contra o São Paulo, que a bola veio, ele meio tenta matar de peito e quase que ele cai pra frente, assim, que são movimentos que não são normais, não são naturais. A gente fala de movimento natural. E aí eu não sei se é questão de coordenação. Alguns esportes, boxe, não sei o quê, você tem um tipo de treino, tênis, né? Às vezes pega a bolinha pequena para você desenvolver rapidez, reflexo, coordenação. Assim, eu tenho que falar, peço perdão se eu sou repetitivo, e aí nós fazíamos os treinamentos mais chatos que existia na base, eram os treinamentos técnicos. Porque nós ficávamos 2 dias da semana, de segunda a sexta, segunda-feira era a parte física, terça e quarta era a parte técnica. Era só toque de bola. Toca pra cima, pra baixo, controla, carrega, vai pra lá, faz o zigue-zague e tal. E aí você tinha variação de bola. Você tinha uma variação de uma bola, aquela bola de borracha antiga, sabe? Pesada. Aí tinha a bola, bola normal. Depois você fazia embaixadinha com bolinha de tênis ou uma bolinha menor. Por quê? Pra você desenvolver a técnica. Isso é uma coisa... Hoje com tecnologia tem goleiro que treina... Fala pra gente chamar um paredão com luzes, aí acende uma luz, o cara vai, sabe... Alguma coisa pro cara desenvolver, não só a parte técnica com a bola, mas assim, desenvolver reflexo, coordenação. Vamos lá, se fizer aqui, a gente é reprovado. O povo... A verdade é que os jogadores de hoje não sabem nem mais o básico, não sabem nem dominar uma bola mais. Os caras não conseguem fazer o mínimo possível, mano. E o que é incrível
é que ganha milhões, milhões e milhões e não tem o fundamental. Não sabe fazer os fundamentos do futebol. Porra, quando eu era da escolinha, quando eu era moleque, a primeira coisa que a gente aprendia era o fundamental. Era o quê? Dominar uma bola. Domina e levanta a cabeça. Domina e olha. Hoje, vocês viram aí o lance do Yuri Alberto. Pessoal, tá difícil, mano. Tá difícil. E é como eu venho falando. Só um milagre. É ganhar do Flamengo. Buscar o empate contra o Botafogo. Ganhar o clássico contra o São Paulo. Ganhar do Goianiense. Ganhar do Internacional. O Corinthians precisa de 8 vitórias. 8 vitórias. Vai conseguir? Uma coisa é certa. O Corinthians melhorou, pessoal. As vitórias não estão vindo por quê? Porque não temos centroavante. Mas que o Corinthians melhorou o futebol, melhorou. Tá jogando melhor. Só que não tem ninguém lá pra botar a bola pra dentro, pô. E o Ramon Dias, em vez de colocar o Giovani de titular, não. Fica insistindo com o Pedro Raul e o Yuri Alberto. Aí dá no que dá. Ontem, se teve um merecedor diante do Fortaleza, foi o Corinthians, pô. Ontem o Corinthians mereceu a vitória. Mas futebol é isso, parceiro. Quem não faz, leva. Quem não faz, toma. Yuri Alberto perdeu o gol na cara. Pedro Raul. E o Corinthians foi lá e sofreu o gol do Fortaleza. Fortaleza sabia que estava indo para a liderança. O que é que ele fez? Se segurou. Manteve o resultado lá de 1-0 e tá aí, ó. Fortaleza líder e o Corinthians afundado na zona de rebaixamento. Fortalece aí, fiel. Dá essa moral e vamos rezar